Salve, salve filhotinho, vamos para mais uma revisão, filhote, para o nosso MF. Mas olha, filhote, antes de você começar a revisão, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, deixar um comentário para dar aquela força no nosso canal, tá bom, filhote? Importante, filhote, a gente relembrar, tá? A regionalização do continente asiático. Então eu queria destacar aqui para ti, tá, filhote, aquela questão aqui, ó, tá? Essa região onde você tem ali Índia, Paquistão, Butão, essa região aí nós chamamos de Ásia Meridional, tá, Bruninho? Meridional. Então é só olhar a Índia, matou a questão, tá? O extremo norte da Ásia, você tem ali a nossa querida Ásia. E aí, portanto, nós temos na querida Ásia, Bruninho, nós temos aí o que nós chamamos de Ásia Setentrional. Tá? A Ásia Setentrional quer dizer a mesma coisa que a Ásia do Norte, tá, Bruninho? Já aqui nessa região nós temos o Oriente Médio, muito fácil você identificar o Oriente Médio, tá, Bruninho? Perfeito, tá? Lembra que caiu na nossa CF o chamado Sudeste Asiático, tá? E nós temos o famoso extremo Oriente, pegando ali a China, Japão, as Coreias. Então nós temos o extremo Oriente, tá, Bruninho? Importante, questão simples, que você tem que dar aquela relembrada, tá bom? Chegamos aqui na querida Ásia Meridional. Nós vamos ter aqui aquela região importante, né, Bruninho? Aquela região onde eu tenho aqui no Paquistão o famoso rio, o rio Indo, tá? Beleza? E junto com o rio, tá, Ganges, nós temos, não esquece, tá, a planície Indo-Gangética, que é justamente aquela área de planície com a presença desses dois rios. Por que é importante a planície do Ninho? Porque essa região ela é formada pela cordilheira do Himalaia. Então, no pé do Himalaia, nós temos a área de planície. E esses rios, eles nascem no Himalaia e descem para a área mais baixa, que são as planícies, onde, logicamente, vai ter o maior povoamento por se tratar de uma planície, tá bom? Então, esse é um ponto importante que você não pode esquecer, tá? Outro ponto importante que você não pode esquecer, Bruninho, tá? É justamente a questão das monções, tá? Então, nós temos as monções. A principal delas é as monções de verão, tá? Aonde as chuvas se deslocam, tá? Se deslocam de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão atmosférica. Isso acontece quando? No verão. Então, o que vai acontecer no verão, Bruninho? Os ventos úmidos do Oceano Índico se deslocam para o continente, provocando chuvas torrenciais. Então, eu vou ter chuvas de monções aonde? No verão, tá certo, filhote? Importante você estar atento a essa questão aí, tá? Das monções de verão. Ora, se você guarda as monções de verão, as monções de inverno fazem um movimento contrário, provocando a estiagem no continente, tá? Isso aí também está muito batido. Queria chamar sua atenção porque aqui eu tenho a cordilheira do Himalaia e aqui eu tenho a China, tá? Nessa região, então, podemos fazer aqui uma espécie de perfil do relevo, tá? Então aqui, ó. Então, se a gente pegar aqui, Bruninho, podemos botar então aqui a China, perdão, vamos voltar aqui, tá? Nós temos aqui a Índia, tá? Antes do Himalaia. E eu tenho a China depois do Himalaia, perfeito? Então é importante você estar ligado nessa posição, tá? Então tenho China e Índia. Então, entre a China e a Índia, eu tenho o relevo, que nós chamamos de cordilheira do Himalaia. As massas de ar, tá? Que vem principalmente aqui do Oceano Índico, tá? Ó, do Oceano Índico.
Então, tá vindo a massa de ar trazendo umidade, ela vai encontrar um obstáculo, que é a Cordilheira do Himalaia. Essa massa de ar, então, ela vai se elevar, tá? Se elevou a alta altitude, menor temperatura, resfria, condensa e, portanto, forma-se as chuvas. Chuvas essas que nós chamamos de chuvas orográficas, tá? Quando a massa de ar ultrapassa a cordilheira e chega na China, essa massa de ar ela está seca, formando então na China o deserto de Gobi. Então podemos explicar, filhote, que o deserto de Gobi na China ele tem uma explicação natural, que é justamente a influência do relevo. Então aí nós vamos ter a formação de chuvas orográficas que descarregam antes do Himalaia. Quando a massa de ar ultrapassa o Himalaia, ela chega seca, portanto o deserto está ligado ao relevo. Fica atento, filhote, certinho? Então esse é um ponto importante, tá? Quando nós chegamos aqui no Oriente Médio, tá? Nós temos aqui nessa região, tá? Aqui na Turquia, tá? Olha aqui, tá? Nessa região, eu vou ter então a formação, tá? Do rio Tigre e do rio Eufrates, tá? Tigre e Eufrates. Esses dois rios eles vão desaguar no Oriente Médio? Não, Bruninho, vai desaguar no Golfo Pérsico. O Oriente Médio é a região, tá? Então ele vai desaguar no Golfo Pérsico. Essa região, então, delimitada aí, Bruninho, nós temos a famosa península, tá? A península mesopotâmica. A península mesopotâmica, tá certo? Aqui nós temos a região do Golfo Pérsico, tá? Região do Golfo Pérsico, região de grande produção e exportação de petróleo, tá? Nós temos aqui o famoso Estreito de Hormuz, tá? O Estreito de Hormuz, tá, Bruninho? Aqui nós temos o famoso Golfo de Omã, tá? E aqui o Golfo Pérsico. Importante, tá? Lembrando que eu te falei também, viu, Bruninho, que essa região ela é cortada pelo famoso Trópico de Câncer, tá certo? Então essa região aí vai sofrer a influência dos ventos alísios e contra-alísios. Então aqui você tem, hipoteticamente, tá? Fora de escala, o Equador, tá? Então você bem sabe que os ventos se deslocam, tá? Das áreas menos quentes, perdão, tá? Portanto, aqui eu vou ter uma área de alta pressão, aqui eu vou ter uma área de baixa pressão, tá? Então a região mais quente é uma área de baixa pressão. Então os ventos sempre vão da área mais fria para a área mais quente, tá? Então aqui, ó, ventos alísios, tá? Esses ventos alísios migram do trópico para o Equador. Portanto, essa migração faz com que essa massa de ar, essa umidade, ela venha e se descarregue sobre o Equador, que é aquela região da zona de convergência intertropical, tá certo? Quando esses ventos voltam para os trópicos, que fazem o movimento contrário, nós chamamos de ventos contra-alísios, tá? Esses ventos contra-alísios voltam para os trópicos seco, formando então nessa região que é cortada pelo trópico uma região desértica, o famoso deserto arábico, tá? Beleza? Então nós temos duas formações de desertos, uma ligada ao relevo e uma ligada à circulação da atmosfera com os ventos alísios e contra-alísios, tá? Importante também, Bruninho, para a tua prova, o Japão, tá? Então eu queria que você desse uma atenção especial para as ilhas que formam o Japão, tá? Então nós temos mais ao norte a ilha de Hokkaido, tá? Importante trabalhar a localização, tá, filhote? Nós temos a principal ilha, que é a ilha de Honshu, onde fica a capital do Japão, tá?
a ilha de Shikoku e Kyushu, tá? Então é importante você trabalhar essa localização. Fica a dica importante, tá, filhotinho? Importante você trabalhar na questão do Japão, tá? Queria que você destacasse comigo aqui justamente aquele período que nós chamamos de Era Meiji, tá? A Era Meiji, ela foi uma era importante porque ela vai eliminar, tá, o shogunato, tá? Ela vai eliminar o shogunato. Ao eliminar o shogunato, você acaba com o feudalismo no Japão, perfeito? Tá? E aí então começa um processo de reestruturação econômica com a implantação de um governo, tá? Onde eu vou ter a presença do imperador. E aí você vai ter um processo de industrialização, início da industrialização no Japão, tá? Com os famosos, e aí fica a dica importante para ti aqui, ó, tá? Com os famosos zaibatsu, tá? Os zaibatsu são justamente o processo de intervenção estatal, tá? Então eu vou ter o Estado, tá, que vai estar financiando, tá? Tá? As pequenas empresas japonesas, pequenas, tá? Empresas familiares. Então, as pequenas empresas familiares vão receber subsídios, apoio do governo japonês. E essas pequenas empresas vão ser chamadas de zaibatsu. A atuação do Estado intervindo na economia, patrocinando, apoiando essas empresas, pequenas empresas do Japão, que mais tarde vão se transformar em grandes multinacionais, tá certo? E é importante você perceber, tá, que eu vou ter depois, tá, olha isso aqui, tá, o que vai acontecer, Bruninho? Eu vou ter então o período ali da Segunda Guerra Mundial. O Japão sai derrotado, destruído por 2 bombas atômicas, tá, que nós chamamos de Hiroshima e Nagasaki. Então nós vamos ter aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos ter aqui o período pós-guerra, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão vai passar a vivenciar o que nós chamamos de milagre japonês, tá? Daninho, o que é o milagre japonês, tá? O milagre japonês é o período de rápido crescimento econômico e industrial que o Japão vive no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas como, Bruninho, o Japão não está destruído, perfeito, tá? Está destruído, por isso que é chamado de milagre, porque vai ter um crescimento acelerado econômico e industrialmente. Mas, Bruno, como é que se deu esse crescimento, esse milagre? Bom, esse milagre vai acontecer em função da presença de 2 capital, tá? O que nós vamos chamar de capital interno, tá? Esse capital interno é simbolizado pelo estímulo da poupança interna, aonde o imperador japonês conclama a nação a fazer um esforço de poupar. Logicamente, quando o governo consegue esse estímulo de poupança interna, há um capital sobrando, tá, em que o governo pode utilizar para o investimento interno, tá? O segundo capital nós chamamos de Plano Colombo, tá? Importante, Plano Colombo. Esse Plano Colombo é um plano de ajuda econômica criada pelos Estados Unidos para a reconstrução da Ásia, especialmente do Japão, tá certo? Então eu vou ter aqui o Plano Colombo, vai ser uma injeção de capital americano no Japão, tá? Para a reconstrução do Japão. Bruninho, por que eles querem reconstruir o Japão? Para evitar a expansão do socialismo, uma vez que a China já tinha feito a sua revolução socialista e, portanto, a Ásia estava sendo um foco de socialismo. Então, para impedir a expansão do socialismo, eu vou injetar capital no Japão, tá certo, Bruninho? Então, eu vou ter o Plano Colombo, injeção de capital americano para a reconstrução do Japão. Tá?
Podemos botar também um outro fator que não está ligado ao capital, mas que é um ponto importante, que é a questão da presença da mão de obra, tá? Uma mão de obra japonesa, mão de obra, tá? Barata, qualificada e, sobretudo, obediente, tá? Então você tem uma conjunção de fatores, tá? Capital interno com a poupança interna, capital externo com o Plano Colombo e a formação de um investimento elevadíssimo em educação, que vai formar uma mão de obra barata, qualificada e obediente / disciplinada, correto, filhote? Então esse é um ponto importante que você também tem que estar atento, tá certo? Só que veja, esse crescimento econômico ele vai durar até ali a década de 80 / década de 90, quando ocorre o fim do milagre japonês, tá? Bruninho, quais são os fatores para o fim do milagre japonês, tá? Então nós temos aí, Bruninho, como fator, nós temos o processo de ocidentalização, aonde tem provocado a formação de uma mão de obra cada vez menos qualificada, uma mão de obra cada vez menos obediente às tradições, aos valores, tá? Uma mão de obra que não é tão disciplinada, tá? Outro ponto que também tem prejudicado e favoreceu o fim do milagre é o fato do envelhecimento da população. O envelhecimento da população tem provocado uma escassez da mão de obra. Escassez da mão de obra. Bruninho, o que isso implica? Implica o seguinte: menos mão de obra, tá? Quer dizer então que o custo da mão de obra vai aumentar. É a lei da oferta e da procura. Então eu vou ter uma escassez da mão de obra que se desdobra no aumento, tá, do valor da mão de obra. Ou seja, torna-se mais caro produzir no Japão. E ao tornar-se produzir mais caro no Japão, logicamente que isso impacta na economia, tá? Não é tão atrativo para as grandes empresas estarem no Japão, tá? Por isso, em função desse valor da mão de obra mais cara, buscou-se então uma nova solução, que era justamente transferir essa mão de obra para países que tinham características semelhantes do Japão, que é justamente os chamados tigres asiáticos. Então o Japão transfere a produção para os tigres asiáticos. Esses tigres asiáticos também foram beneficiados com o Plano Colombo, evitar, expandir o socialismo, etc, certo? E quem são os tigres asiáticos? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses países recebem esse nome porque eles tiveram um crescimento também econômico acelerado, semelhante à ferocidade de um tigre, tá? Muito rápido. Eram países extremamente pobres, mas que tiveram um crescimento econômico acelerado, tá bom? Graças ao capital do Plano Colombo e aos investimentos japoneses, beleza? Aqui no Chile Asiático você vai ter, quais são as condições, Bruninho? Eu vou ter a mão de obra, tá, extremamente qualificada, tá, disciplinada e, sobretudo, barata. Aí sim você juntou as condições. Então esses países, eles acabaram se transformando em uma plataforma de exportação. Beleza? Tranquilo? Entretanto, esses tigres passaram a ter um crescimento econômico. Esse crescimento econômico trouxe uma qualidade de vida maior e trouxe também, Bruninho, o aumento do salário, forçando então a buscar novos países que tivessem mão de obra mais barata aí na Ásia. Aí nós temos então os chamados novos tigres asiáticos. Beleza? Quem são esses novos tigres asiáticos, Doninho? Nós temos, tá, a Tailândia, nós temos o Vietnã, nós temos a Malásia, a Indonésia, a Singapura. Esses países são chamados de novos tigres
também batizados como tigrinhos asiáticos, que vão oferecer também essas características de mão de obra barata, que vem se qualificando, tá? E que vem atraindo investimentos, tá certo, filhote? Espero que você tenha gostado, uma boa prova, até a próxima, abraço.